Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desvendando Planilhas. Hoje nós vamos falar sobre concatenação. Existem duas maneiras de a gente fazer isso pelo Excel. Pela função concatenar, ou atual concat, né? O concatenar deixou de ser utilizada nas versões mais atuais do Excel, ou pelo e-comercial. Então eu vou trazer para vocês aqui como fazer os dois casos, nós vamos fazer na prática. Vamos começar pelo primeiro aqui. Eu peguei já, deixei montado para a gente aqui uma tabelinha, tá? Onde nós vamos selecionar 3 textos e nós vamos unir numa célula só. Basicamente, o concatenar faz isso. Ele une valores, resultados, o que está sendo representado em células, ou se você digitar manualmente, e ele une em um único texto. Então, numa única célula. Então vamos lá. Eu vou digitar aqui uma função qualquer, tá? Uma operação matemática. Eu vou colocar 3 vezes 5, por exemplo. Vou deixar o 15 aqui. E no texto 2, eu vou escrever queijo. No texto 3, eu vou colocar prato. Se eu usar a função concatenar, ou na verdade o concat, né? Se eu colocar o igual conc aqui, que é quando a gente vai introduzir uma função no Excel, a gente coloca igual e começa a digitar a função que a gente quer puxar. Quando a gente coloca conc, ele já aparece aqui o concat, que é o atual, e o concatenar, que é o antigo. Ele tem até um ponto de exclamação, se você olhar aqui, que quando você vai lá no site da Microsoft, ele mostra que o concatenar deixou de ser utilizado nas versões a partir, se não me engano, de 2016 do Excel. Ele mantém aqui por enquanto, mas é recomendado que use o concat, porque pode ser que nas versões futuras ele deixe de aparecer, tá? Então nós vamos usar o concat, a gente dá um tab aqui, ele já abre o parênteses para a gente preencher. Se eu colocar aqui 15, ponto e vírgula, que é o 15 é o B4, né? Se eu colocar agora C4 e o D4, detalhe, se eu clicasse aqui, ó, não ia dar, né? Porque o D4 está tampado. Como que eu faço? Ou você arrasta para o lado, né? Você pode digitar o D4 manualmente, ou você pode mover a célula, por exemplo, você está selecionado aqui, ó, você pode arrastar com as setinhas, tá? Então, eu digitaria mesmo, tá? Mais fácil. Você dá um Enter, ele vai lá colocar 15 queijo prato. Porém, você deve estar se perguntando, mas eu não quero que ele fique o 15 queijo prato todo junto, assim, né? Eu quero que ele mostre na célula 15, espaço queijo, espaço prato. Como que eu faço isso? Existe uma maneira de você colocar os espaços em forma de texto que ele entenda aqui no Excel. Como que ele faz isso? Quando você coloca um elemento entre aspas duplas, o Excel entende que aquilo lá é um elemento de texto. Então, vamos pensar junto aqui. Se a gente colocar para ele concatenar um texto que seja duas aspas e aspas, espaço, aspas, ele vai entender que é um espaço, certo? Então vamos fazer isso. A gente vai colocar o B4, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. C4, que a gente já colocou, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. Então, ó, só para a gente recapitular, o B4, que é o valor do 15 aqui, o aspas, espaço, aspas é basicamente um espacinho, né? Ponto e vírgula, que é o C4, que é o queijo, ponto e vírgula, o espaço de novo, ponto e vírgula, D4. Se eu der um Enter aqui, ó, ficou 15 queijo prato separado. Tem também como a gente pegar isso aqui e usar o concatenar selecionando vários valores. Ó, vou usar o concat aqui e vou selecionar B até D4, usando 2 pontos. O 2 pontos é até determinada posição, B4 até D4. Se eu usar dessa maneira, se der Enter, ele também vai fazer o 15 queijo pratos tudo junto, tá? Então existe uma maneira de você fazer isso separado, mas a maneira mais fácil é usar os 2 pontos aqui. Porque se fossem vários elementos você unia, é mais fácil você grifar eles, né, se eles estiverem em sequência. Existe maneira de você também fazer eles em linhas diferentes. Eu vou fazer para vocês depois como último caso aqui da aula, tá? Como que a gente faz agora usando o e-comercial? Não tem muito segredo, tá? Eu vou até copiar, vou deixar a segunda linha igualzinha à primeira, e nós vamos começar a escrever aqui nessa linha, colocar o igual. Como que a gente usa o e-comercial? Simples, a gente seleciona a célula que a gente quer, e-comercial, seleciona outra célula, e-comercial, seleciona outra célula e dá Enter. Basicamente o e-comercial faz a função de concatenar cada uma delas em 15 queijo prato. Mesma coisa se a gente quisesse colocar o espaço. Tá aqui B5, e-comercial, a gente coloca aspas, espaço, aspas, e-comercial. C5, e-comercial, aspas, espaço, aspas, e-comercial D5. A gente colocou ele agora com espaços, né? Então é basicamente isso, tá? Se você quiser colocar algum outro texto, por exemplo, 15 queijo prato, e-comercial, né? E eu quero colocar meu nome, por exemplo, você pode muito bem colocar aqui Alexandre, por exemplo.
eu não coloquei espaço, né? Então ele ficou logo grudado aqui com um prato. Então é basicamente isso. Como que eu uso também o concat que eu falei, que eu ia falar por último aqui, né? Com mais de uma linha. É basicamente você seleciona toda a parte que você quer. No caso aqui eu vou fazer de B4 até D5. Então como que ele vai concatenar esses valores? Ele vai passar todos os elementos da primeira linha para depois ir para todos os elementos da segunda linha. Então vai ficar 15 queijo prato, 15 queijo prato. Vou dar um enter aqui para vocês verem. Olha lá, 15 queijo prato, 15 queijo prato. Beleza? É basicamente isso. Concatenar pode ser muito útil em muitas situações. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa um like. Não esqueça de se inscrever e também para ver novas atualizações aqui no canal. Eu tenho várias coisas legais para trazer para vocês, várias funções interessantes do Excel. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Um abraço.